Bem-vindos ao encontro 9 da nossa série sobre sustentabilidade. O título deste encontro é 38 anos depois, atualizando o relatório Brundtland. Em 1987, o mundo recebeu um diagnóstico corajoso e uma proposta ousada: o relatório Nosso Futuro Comum. Hoje, 38 anos depois, chegou a hora de fazer uma pergunta honesta: o que realmente aconteceu? O que evoluiu? O que estacionou e o que piorou? Este encontro é uma avaliação crítica e necessária, não para desanimar, mas para compreender com clareza onde estamos e o que ainda precisa ser feito. Antes de mergulharmos nos dados e nos fatos, vale pausar e contemplar o momento em que vivemos. Em 2025, a humanidade acumulou um conhecimento sem precedentes. Temos tecnologia, ciência, informação e capacidade de comunicação que as gerações anteriores jamais imaginaram, e, ao mesmo tempo, enfrentamos crises de uma complexidade e escala que também nunca foram vistas. O que isso nos diz? Que o progresso material e tecnológico por si só não é suficiente. É preciso algo mais profundo, uma mudança na forma como nos relacionamos uns com os outros, com a natureza e com as gerações futuras. A reflexão que este encontro nos propõe é exatamente essa: olhar para o presente com consciência e para o futuro com responsabilidade. O relatório Brundtland foi um chamado à responsabilidade coletiva, e esse chamado continua válido, talvez mais urgente do que nunca. Responsabilidade coletiva significa reconhecer que os problemas ambientais e sociais não têm soluções individuais. Eles exigem ação coordenada de governos, empresas, comunidades e cidadãos. A responsabilidade ambiental não é um fardo, mas uma oportunidade, a oportunidade de construir um mundo mais justo, mais saudável e mais sustentável para todos. E a ética individual, as escolhas que cada um de nós faz no dia a dia, é o tecido fundamental dessa responsabilidade coletiva. Cada decisão de consumo, cada voto, cada conversa importa. Vamos agora examinar o que efetivamente evoluiu desde 1987. Há avanços reais para celebrar. O primeiro grande avanço é no campo das políticas públicas ambientais globais. O Protocolo de Quioto, em 1997, o Acordo de Paris, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses marcos representam uma institucionalização progressiva da agenda ambiental. Nunca antes na história da humanidade tantos países se comprometeram formalmente com metas de sustentabilidade. O segundo avanço está nas tecnologias limpas e nas energias renováveis. O custo da energia solar caiu mais de 90% nos últimos 15 anos. A energia eólica expandiu-se de forma extraordinária. Veículos elétricos, baterias de armazenamento, hidrogênio verde, são tecnologias que, em 1987, existiam apenas como conceitos. Hoje, são realidade crescente. O terceiro avanço é na educação ambiental e na participação social. A consciência ambiental cresceu dramaticamente. Movimentos como o Fridays for Future demonstram que as novas gerações estão dispostas a pressionar por mudanças reais. No Brasil, vários setores industriais têm adotado práticas regenerativas de forma crescente. O setor têxtil e de moda começa a incorporar fibras recicladas e processos de tingimento com menor consumo de água. O setor de celulose e papel tem investido em reflorestamento e certificações ambientais. O agronegócio enfrenta o desafio de conciliar produtividade com preservação. E há exemplos concretos de fazendas que adotam práticas de agricultura regenerativa, e o setor calçadista tem buscado reduzir o uso de materiais sintéticos não recicláveis. Esses movimentos são ainda incipientes diante da escala do problema, mas são sinais importantes de mudança. Vejamos alguns exemplos concretos de práticas regenerativas em empresas brasileiras.
No setor têxtil, há empresas que utilizam algodão orgânico certificado e investem em logística reversa. No setor de celulose e papel, empresas como a Suzano têm metas ambiciosas de neutralidade de carbono. No setor de alimentos e bebidas, há iniciativas de redução de embalagens plásticas e uso de energia renovável. Esses exemplos mostram que a transição para uma economia mais sustentável é possível e que ela já está acontecendo, ainda que de forma gradual e desigual. Dois casos específicos merecem destaque no contexto das práticas regenerativas. A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras de soja, algodão e milho do Brasil, tem implementado práticas de plantio direto que preservam o solo e reduzem a emissão de carbono. A empresa também investe em monitoramento ambiental e na preservação de áreas de vegetação nativa. A Vulcabras desenvolveu uma linha de tênis produzida com garrafas PET recicladas e iniciou a substituição de materiais sintéticos por alternativas mais sustentáveis. Esses casos demonstram que inovação e sustentabilidade podem caminhar juntos. Um dos avanços mais significativos foi o crescimento da responsabilidade corporativa e dos relatórios ESG, ambiental, social e governança. Em 1987, o conceito de responsabilidade corporativa era marginal. Hoje, é central nas estratégias das grandes empresas globais. Investidores, consumidores e reguladores exigem que as empresas demonstrem compromisso com práticas ambientalmente responsáveis e socialmente justas. Os relatórios ESG tornaram-se uma ferramenta importante de transparência. Ainda há muito greenwashing, mas a pressão crescente por dados concretos está elevando o padrão. Agora precisamos ser honestos sobre o que não mudou, o que estacionou nos últimos 38 anos. O primeiro grande obstáculo é a desigualdade socioeconômica. A pobreza permanece sendo uma das principais causas da degradação ambiental. Em 2025, a desigualdade entre países ricos e pobres permanece gritante. O segundo obstáculo são os conflitos de interesse. Indústrias de combustíveis fósseis e agroquímicos continuam exercendo enorme influência política, retardando transições necessárias. O terceiro obstáculo é a falta de coordenação internacional. Apesar dos acordos globais, a implementação efetiva ainda é fragmentada. Os mecanismos de responsabilização global são frágeis. Os padrões de produção e consumo permanecem insustentáveis em escala global. O desperdício de alimentos continua chocante. 1/3 de tudo que é produzido é perdido ou desperdiçado. A fast fashion gera montanhas de resíduos têxteis, e a indústria da construção civil continua sendo uma das maiores geradoras de resíduos sólidos do mundo. O modelo econômico dominante ainda é linear: extrair, produzir, consumir e descartar. A transição para uma economia circular ainda está engatinhando. No Brasil, 2 exemplos ilustram bem a persistência de padrões insustentáveis. A construção civil brasileira gera cerca de 50% de todo o resíduo sólido urbano do país, e apenas uma pequena fração é reciclada. Quanto à reciclagem em geral, o Brasil recicla apenas cerca de 4% de seus resíduos sólidos, um dos índices mais baixos do mundo entre países com nossa dimensão econômica. Chegamos agora ao que piorou, e aqui precisamos de coragem para olhar a realidade de frente. As mudanças climáticas se intensificaram dramaticamente desde 1987. As temperaturas médias globais já ultrapassaram 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Eventos climáticos extremos são mais frequentes e mais severos. O relatório Brundtland alertou para esse risco. Nós não agimos rápido o suficiente. A perda de biodiversidade acelerou. Estamos vivendo a 6ª extinção em massa da história da Terra, a primeira causada por uma única espécie, nós. Mais de 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, e o colapso de ecossistemas avança em ritmo alarmante. O século XXI nos apresentou desafios interligados que o relatório Brundtland não antecipou completamente.
A pandemia de Covid-19 demonstrou como a destruição de habitats naturais aumenta o risco de doenças que saltam de animais para humanos. As migrações climáticas já são realidade. Dezenas de milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus lares. Os conflitos por recursos naturais multiplicam-se. E a interdependência global significa que uma crise em qualquer parte do mundo rapidamente se espalha. Vamos a casos concretos de crises humanitárias que ilustram a gravidade do momento. A pandemia de Covid-19 matou mais de 7 milhões de pessoas. As enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 foram as piores da história do estado. As guerras por recursos naturais na África Central mostram que a escassez alimenta a violência, e as migrações climáticas já somam dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um caso que precisa ser mencionado com toda a seriedade que merece é a crise humanitária do povo Yanomami no Brasil. Entre 2019 e 2023, mais de 570 crianças Yanomami morreram de causas evitáveis: desnutrição, malária, contaminação por mercúrio causada pelo garimpo ilegal. Esse não é apenas um problema de saúde pública, é uma expressão direta da destruição ambiental. A situação Yanomami é um espelho que nos mostra o custo humano concreto da negligência ambiental e nos lembra que sustentabilidade é uma questão de vida ou morte. Desde 1987, surgiram desafios que o relatório Brundtland não pôde prever completamente. A intensificação das mudanças climáticas superou as piores projeções científicas da época. A perda de biodiversidade atingiu dimensões de extinção em massa. As ameaças à segurança assumiram novas formas: ciberataques, guerras híbridas. E os desafios de sustentabilidade corporativa tornaram-se muito mais complexos, com cadeias de fornecimento globais difíceis de monitorar. 3 desafios emergentes merecem atenção especial. O primeiro é o da saúde pública e desinformação. No contexto ambiental, a desinformação sobre mudanças climáticas tem retardado políticas essenciais. O segundo é o dos riscos financeiros sistêmicos associados à crise climática. Ativos relacionados a combustíveis fósseis podem se tornar ativos encalhados, perdendo valor abruptamente à medida que a transição energética avança. O terceiro é o das desigualdades urbanas. Em 2025, mais da metade da humanidade vive em cidades. Tornar essas cidades resilientes, inclusivas e sustentáveis é um dos maiores desafios do nosso tempo. Diante de tudo isso, quais são as soluções? O primeiro caminho é a governança global renovada, instituições internacionais mais eficazes, com mecanismos reais de responsabilização. O segundo caminho é a ação climática urgente e ambiciosa, descarbonização das economias, precificação do carbono, fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e investimento massivo em renováveis. O terceiro caminho é a transformação dos padrões de consumo, educar, regulamentar e criar incentivos para escolhas mais sustentáveis. E o quarto caminho é o enfrentamento das desigualdades sociais, porque não haverá sustentabilidade ambiental duradoura sem justiça social. O desenvolvimento sustentável não é um destino, é uma jornada que exige comprometimento contínuo, capacidade de aprender com os erros e coragem para mudar de rumo. 38 anos após o relatório Brundtland, temos mais conhecimento, mais tecnologia e mais consciência do que em 1987. O que ainda nos falta é a vontade coletiva de agir à altura dos desafios. Essa vontade é construída, um passo de cada vez, por pessoas que escolhem ser parte da solução. E chegamos ao encerramento com uma mensagem fundamental do Instituto Arvut. A correção começa agora, não amanhã. Não depois das próximas eleições, não quando a economia melhorar, agora. O Instituto Arvut compreende que a crise ambiental e social que vivemos é, em última análise, uma crise de relacionamento entre seres humanos e entre a humanidade e a natureza. A correção exige uma transformação na qualidade dos nossos vínculos. Mais solidariedade, mais empatia,
mais responsabilidade mútua. Um planeta, uma humanidade, um futuro comum. A correção começa agora e começa com cada um de nós.